no teu altar. Amém? Pai santo e amado, obrigado por cada momento desse culto, nesse momento onde compartilharemos a tua palavra. Eu peço ao Senhor que abra o nosso coração, o nosso entendimento, que toda barreira caia por terra, toda e qualquer opressão do inimigo seja repreendida, para que a palavra penetre o coração de cada um de nós como uma flecha polida e seja transformadora na nossa vida. Eu peço que o Senhor me use, me capacite, me dê a unção necessária para ministrar a tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca abandone o altar. Abra comigo em Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 ao versículo 8. A história da vida de Abraão é muito conhecida de todos nós, né? E a gente vai falar um pouquinho de um trecho da história da vida de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até o Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém, igreja? Um trechinho pequeno da história de Abrão. Deus está sempre no controle de toda a história. De toda a história. Nós fazemos parte dessa história de resgate de Deus. Desde a queda de Adão, Deus estabeleceu um plano, e Ele vem cumprindo esse plano geração a geração, até que se cumpra totalmente, quando fechar o tempo da graça. O plano de redenção, a qual Ele havia já premeditado, lá em Gênesis 3,15. Logo no momento da queda, Deus estabeleceu também um plano que envolvia alguém que viria da semente da mulher. O próprio Senhor Jesus Cristo cumpriu esse plano, nascido de mulher, no entanto, pelo Espírito de Deus. E Ele foi o Redentor, o Salvador. Mas para que se chegasse até Jesus, no decorrer de cada período da história, Deus escolheu pessoas, homens, para que Ele fosse estabelecendo esse plano. Logo depois de Adão, a gente vai ver que a humanidade caiu numa degradação moral absoluta, ao ponto de chegar na geração de Noé, que eram descendentes de Adão. Deus resolveu exterminar toda aquela geração, e somente a família de Noé permaneceu. Noé foi o primeiro que a Bíblia cita que levantou um altar ao Senhor. Logo depois que passa o dilúvio e que ele pode novamente colocar os seus pés na terra, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar.
E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Ainda que a gente passe um período longo de chuvas, não vai ter outro dilúvio, não vai ter outra forma de aniquilação da humanidade, não como aconteceu dessa vez. Mas a palavra que diz que o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade é mau. E Noé foi o primeiro que a Bíblia cita que levantou um altar. Eu creio também que os altares já eram levantados há muito tempo, desde Adão. Quando Abel e Caim oferecem um sacrifício ao Senhor, certamente esse sacrifício foi levado diante de um altar, porque era a forma como havia sido estabelecido. E o interessante é que eles levam o sacrifício ao Senhor, e a palavra diz que daquilo que Caim ofereceu, Deus não se agradou, mas do que Abel ofereceu, Deus se agradou. Deus olha a intenção do coração daquilo que nós levamos para o altar. Quando nós saímos da nossa casa para vir a um culto e oferecer a Deus adoração, Deus está olhando a intenção do nosso coração, de como vai ser a oferta que nós trazemos ao Senhor. Adorar a Deus é uma forma de oferecer algo no altar, de entregar algo para o Senhor. E a história teve a sua sequência. Depois de Noé, nós vamos ver um pouco mais adiante, novamente se forma uma humanidade. E um dos descendentes de Noé, Deus chama para fazer dele uma nação, e é Abrão. Abrão residia na Mesopotâmia, na cidade de Ur, em meio ao paganismo, à idolatria. E Deus olha para aquele homem e visita-o e dá uma palavra. Abrão era um homem como qualquer daquela região, não era alguém especial. Ele se tornou especial, mas ele recebe um chamado de Deus. E esse texto que a gente leu, ele diz exatamente esse chamado: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Talvez Abrão tivesse alguma forma de relacionamento com Deus, mas se ele vivia em meio àquele paganismo, provavelmente a influência daquele meio que ele vivia pesava sobre a forma como ele se relacionava com Deus. No entanto, Deus escolheu ele e visita-o e fala com ele e dá a ele uma ordem, e ele entende que ele estava recebendo a visitação do Deus verdadeiro, e imediatamente ele obedece. O texto não diz que ele parou para pensar. Ele sai e segue com a sua família da cidade de Ur, que era uma grande cidade naquela região, e ele vai para uma cidade do nome de Harã, onde fica mais um período. Ele estava seguindo uma direção que Deus havia traçado, mas ele mesmo não sabia para onde ele ia. E em Harã eles ficam um tempo até que o seu pai morre ali. E aí então ele começa a se dirigir para a terra da promessa, para a terra de Canaã. Então ele sai de Harã e vai para esse local, onde nós chegamos aqui no versículo 7, próximo ao carvalho de Moré, já naquela terra de Canaã. Ali ele entra e ele arma a sua tenda e fica durante um tempo, mas a terra era habitada pelos cananeus. Eu imagino Abraão olhando as cidades que existiam e ele armando suas tendas ao redor das periferias e pensando: como que Deus vai me dar tudo isso? Imagina, você tem a sua família, tem a sua esposa, tem servos e servas, tem seu gado. Ele era um homem que já tinha alguns recursos, tinha escravos trabalhando. De que jeito Deus ia cumprir aquela promessa? É natural passar pela nossa cabeça como Deus vai fazer as coisas. Quando nós precisamos de algo de Deus, a gente fica imaginando, a gente ora por aquilo imaginando: Deus,
como será que o Senhor vai fazer? Nós temos o hábito de traçar para Deus como a gente quer que Ele faça. Mas Deus tem a sua forma livre, soberana de fazer como Ele quer fazer. E o interessante é que Abraão caminha debaixo da direção de Deus. Ele não faria isso se ele não tivesse sido instigado pelo Espírito de Deus, tocado por Deus para fazer, para cumprir, para obedecer. Por acaso nós obedecemos a Deus se não há um trabalhar do Espírito Santo no nosso coração? De forma alguma. A nossa conversão aconteceu por causa da nossa iniciativa de buscar a Deus? De forma alguma. Sempre há uma iniciativa e um trabalhar de Deus que nos constrange, que nos leva. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi levado e chegou àquele lugar, e ele tinha agora comunhão não com os deuses lá de Ur, mas ele tinha comunhão com o Deus único, santo, verdadeiro. E ele levanta um altar ao Senhor. Ele levanta um lugar onde ele poderia oferecer a Deus um sacrifício. O altar era um lugar de oferecer sacrifício. O altar era um lugar de adoração, como nós adoramos a Deus aqui em meio às canções. Era um lugar simbólico onde ele podia se colocar naquele momento na presença de Deus, por gratidão, por adoração, por oferecer a Deus um sacrifício, algo que lhe custasse, dentro daquele costume, da cultura que ele foi criado. O altar, amados, é o lugar do nosso encontro secreto com Deus. Nós podemos fazer um altar no nosso quarto, no nosso lugar de oração. Todos nós devemos ter um altar, além do nosso coração, que representa um altar de presença de Deus. É bom que a gente tenha esse tempo na nossa vida, no nosso dia, de qualidade, de separar e de ir para um altar. É uma representação, é simbólico, porque Deus está em todo lugar. Nós podemos invocar e oferecer uma oração e buscar Deus em qualquer lugar, mas é muito importante que a gente tenha um lugar de encontro, um lugar especial, uma hora dedicada à presença de Deus, um período do nosso dia, das 24 horas que Ele nos dá para viver todo dia, a gente tem um tempo de qualidade na presença de Deus, de ir para o altar da presença de Deus. Abraão fazia isso. Um pouco mais adiante, ele é dirigido para uma outra localização, cujo nome era Betel. Não sei se foi ele mesmo que deu esse nome, porque Betel significa casa de Deus, Bet-El, casa de Deus. E ali ele chega e também edifica um altar ao Senhor. Aonde ele ia e parava com a sua família e armava as suas tendas, o local onde ele ia ficar durante algum tempo, ele levantava um altar ao Senhor. E aí então, Deus já havia provado o quê? A obediência de Abraão. E agora Deus começa a provar a paciência. Muitas vezes a obediência a gente até passa na prova, mas quando Deus prova paciência, às vezes a gente é reprovado. E o que aconteceu com Abraão na sequência? Surge naquela região uma grande fome, um período de escassez. E quando há um período de escassez, há necessidade de buscar alimento em algum lugar onde haja alimento. E o Egito era um lugar de grande abundância, o Nilo não secava, a foz do Nilo era uma área tremendamente fértil. E quando se entrava num período de escassez, os nômades, os beduínos, aqueles que moravam em cidades, iam negociar no Egito, para buscar alimento, buscar grãos. E Abraão era um nômade, ele não tinha uma cidade estabelecida. E quando ele é provado naquele momento, acontece algo que a gente precisa refletir, e que é o centro dessa mensagem. Quando Abraão é provado, quando começa a faltar os alimentos, e ele tinha esposa, ele tinha servos e servas, ele tinha um sobrinho que acompanhava, ele tinha animais para sustentar, e ele resolve
aquela situação por conta própria. O que era mais fácil de fazer? Ir para o altar e buscar a direção de Deus e perguntar: Senhor, o que eu faço? Eu estou numa dificuldade. Os alimentos estão acabando, eu tenho família, tenho gado, tenho rebanho, tenho servos e servas. O que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Ir para o altar. Mas a palavra diz que ele foi para o Egito. Ele tomou uma decisão racional, como homem, como chefe de um clã, como todo mundo fazia. Eu vou para o Egito, eu vou ficar um tempo naquela terra, eu vou buscar recursos ali. Mas o texto não diz que Deus havia mandado ele ir para o Egito. E ele toma uma decisão por conta própria. E eu creio, amados, que Deus permitiu aquela situação para que ele passasse por um momento de provação. Ele já havia provado a obediência a Deus e saído da terra e peregrinando em direção aonde Deus havia para ele ficar. Mas agora vem um momento em que a paciência é provada. O que eu faço? Está acabando tudo, alimento, dificuldade, problema. Como que nós reagimos quando nós estamos diante de um problema? Um problema grande, um problemão, uma situação que incomoda a nossa alma, ou que pesa no nosso bolso, uma questão financeira, ou uma questão de decisão de algo importante na nossa vida. Enfim, um problema, como que a gente faz? Abraão resolveu por conta própria, racionalmente. Ele fez o que era mais prático. Ele foi para o Egito. E ali acontece uma situação constrangedora, que o texto todo do capítulo 12 narra. Sem direção de Deus, apavorado, ele chega no Egito, e ele teme pela sua própria vida. E ele cria uma mentira. Meia mentira também é mentira. E ele diz para sua esposa: olha, os egípcios vão ver que você é uma mulher formosa, eles vão desejar você, e eu sou teu marido, eles vão me matar por causa de você. Então fala que você é minha irmã. Ela era meia irmã, né? Eles eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E não deu outra. Aquilo que ele temia aconteceu. Ele entra no Egito. Os príncipes do Egito olham para aquela mulher e dizem para Faraó: olha, chegou um imigrante aí, mulher dele, muito linda, muito formosa. E Faraó faz o quê? Ele toma Sara e leva para o seu harém. E por provisão de Deus, a descendência não foi contaminada. Por provisão de Deus, Deus começa a causar pragas dentro daquela família, dentro daquele lugar, na vida do faraó, na família, dos servos. E ele entende que era por causa daquela mulher. E aí um pagão, um rei pagão, confronta Abrão, um servo de Deus, que envergonhado tem que admitir a mentira. E isso foi durante um bom tempo, porque o texto diz que naquele período em que ele ficou no Egito, ele enriqueceu ali. Por causa da sua mulher, o faraó deu a ele bens, escravos, bois, ovelhas, jumentos, versículo 16. Por causa de Sarai, Abraão começou a receber favores do faraó, até que ele descobre o problema. E aí ele tem que admitir que ele mentiu, e ele é expulso daquela terra. O texto no original, quando diz no versículo 20: Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, para que o acompanhassem, ele, a sua mulher e tudo que possuía, até os limites da terra do Egito. Ele foi escoltado para fora do Egito, com tudo que ele tinha. O faraó não quis nada de volta. Que situação humilhante, né? Interessante que mais adiante na história, quando Deus liberta o povo hebreu do Egito, eles saem com todas as riquezas, e quem fica humilhado é Faraó e o Egito inteiro. Mas aqui o servo de Deus sai humilhado com a sua família, com tudo que ele tinha, porque ele não foi para o altar. No Egito ele não levantou nenhum altar ao Senhor. Quando nós tomamos decisões na nossa vida e nos esquecemos de buscar a orientação e direção de Deus, nós podemos entrar numa fria como Abraão entrou. E agora, humilhado, ele começa a fazer o caminho de volta.
Ele volta novamente a passar pelo Negueb e vai em direção do local onde ele havia levantado o último altar, em Betel. Ele passa pelos carvalhais de Manre e ele chega novamente no local onde ele havia estabelecido anteriormente um altar ao Senhor. Leia comigo em Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 4. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Por um período da vida dele, ele ficou sem altar, sem buscar a presença de Deus. E foi um período onde ele foi humilhado. Ainda que ele tenha saído com riquezas materiais não satisfazem o nosso coração que anseia pela presença de Deus. A gente vê homens, pessoas milionários, bilionários, vazios da presença de Deus. Muitas vezes cometendo suicídio, porque eles não encontram como preencher o vazio do coração que só a presença de Deus pode preencher. Riquezas materiais não significam nada. Objetivos, sonhos de grandeza, de obter prosperidade, ainda que a prosperidade possa ser uma bênção, se ela estiver debaixo da orientação de Deus, ela não pode ser o alvo de vida de nenhum de nós. Abrão volta novamente, ele retoma ao lugar aonde ele havia levantado o último altar ao Senhor. E aqui, amados, é um ponto bastante interessante, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços. Eu acho isso maravilhoso, porque quando Abrão volta para a presença de Deus, Deus se volta para a presença de Abrão. Novamente Deus visita ele, novamente Deus renova a sua aliança com ele, as promessas que Deus havia feito. Deus novamente chama ele e fala com ele. Tudo isso aqui aconteceu durante um período bom de tempo, não foi um período curto. Um tempo onde se passa talvez anos, um tempo que dá para refletir naquilo que ele tinha feito. Quantas vezes nós paramos e olhamos para trás da nossa vida e refletimos para as decisões erradas que nós tomamos? Ou olhamos para trás e vemos que nós nos distanciamos do altar, do lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Abraão saiu, mas ele teve agora uma grande oportunidade de recomeço na presença de Deus. Ainda que ele tenha falhado, até ele chegar a ser chamado de o pai da fé, Deus foi trabalhando etapas da vida dele, para que ele chegasse ao ponto de um dia oferecer o próprio filho em obediência a Deus. Essa foi uma das primeiras experiências em que ele foi provado por Deus. Vieram outras. Aliás, numa outra experiência, ele torna a repetir a mesma mentira. Ele era um homem como eu e você, sujeito também ao pecado. Mais adiante ele mente novamente. Quando ele está lá na terra de Gerar, na terra dos filisteus, ele mente para o rei Abimeleque, que também toma novamente Sarai. Devia ser uma mulher muito linda no alto dos seus 75, 80, 90 anos. Abimeleque se encanta com ela, e ele só não possuiu ela porque Deus feriu também a família. E ele devolve novamente a mulher para Abraão, outra vez envergonhado, outra vez um rei pagão, humilhando um servo de Deus. Está aqui a tua mulher, por que você mentiu? É duro, né? Um homem de Deus ter que ouvir isso de um pagão, de um ímpio, que naquele momento demonstrou ser mais
firme numa posição moral do que o próprio Abraão. Por que você mentiu? Quase que acontece. Se Deus não me avisa, eu tinha coabitado com ela. E a promessa que você tinha, Abraão, de uma descendência que vinha dessa mulher, será que não parou para pensar que ela podia ter sido tomada e gerado filhos do faraó, de Abimeleque? Abraão já tinha promessa, já tinha recebido uma palavra de Deus. Aqui ele recebe uma visitação de Deus. Homem que durante um momento de pressão emocional, num momento de medo e de insegurança que ele não deveria ter, porque ele teve um contato muito íntimo com Deus, que nós não tivemos. Ou Deus aqui já chegou e falou de maneira audível com você, ou se manifestou numa visão, num sonho, de uma maneira tão plena. Abraão teve uma experiência muito profunda com Deus. Não foi algo simples, amados, mas ainda assim ele sucumbiu às pressões, ao medo, à insegurança, ao medo de ser morto. Ele coloca a vida da mulher à risca. Ele deveria proteger. Imagina o que podia ter acontecido, e o plano de Deus de formar uma nação a partir dele teria ido por água abaixo. Deus teria que levantar outro. Mas graças à bondade, à misericórdia de Deus, ele voltou para o lugar do altar. E Deus restaura, Deus faz um recomeço, Deus recomeça com Abraão, Deus toma de novo um caminho, Deus renova a aliança com ele. E esse é o ponto em que eu queria chegar essa noite. Talvez hajam pessoas aqui que estão precisando desse recomeço. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração: recomeço, recomeço, recomeço. Às vezes aparentemente está tudo bem na nossa vida, mas e dentro, como que está o altar? Recomeça uma vida de comunhão profunda com Deus. É isso que o Senhor deseja. Recomeça a andar na presença de Deus novamente. Recomeça a ir para o altar de Deus novamente. Volta ao primeiro amor. Não perca a visão do seu chamado. Abraão tinha um chamado. Na geração dele, Deus fez algo tremendo. Dele, Deus fez uma nação. Dessa nação, Deus levantou o Messias. O Messias trouxe o tempo da graça. Nós estamos também num período. Em ti serão benditas todas as famílias. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Aliás, de Abraão, porque depois Deus muda o seu nome de pai exaltado para pai de multidões. Nós somos descendência espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo é descendência espiritual. A história Deus continua escrevendo. Nós estamos num outro período, mas a minha vida, a sua vida também tem uma importância, uma significância diante de Deus. Nós fazemos parte dessa história, amados. É tremendo a gente imaginar que a Bíblia, que já foi escrita e findada e completa na sua revelação daquilo que Deus quis revelar ao homem, ela conclui com o tempo da graça e a volta de Jesus Cristo, e depois novos céus e nova terra. Mas nós estamos vivendo dentro disso. Não é uma utopia, é uma realidade. O mesmo Deus que falou com Abraão é o Deus que fala conosco pela palavra nessa noite, no momento da tua oração, no teu quarto, no teu lugar secreto. É o mesmo Deus, é o mesmo plano de redenção. Para Abraão foi algo muito grande, mas para cada um de nós é também algo. Para a minha vida, para a sua vida, para o meio que nós vivemos, para o nível de influência que cada um de nós temos, na profissão que você exerce, no teu chamado, nas vidas que Deus pode tocar através da tua vida, nas almas que podem ser alcançadas através do teu testemunho de vida.
Hoje pela manhã nós tivemos aqui alguns testemunhos que enriqueceu demais aqueles que estavam presentes. Eu saí tremendamente edificado com a palavra, com o testemunho do Hélito, que coisa linda, né? Que testemunho, né? Como Deus trabalha para trazer alguém de volta, para recomeçar, um recomeço, né? Que coisa linda. Deus deseja um recomeço. Se há pessoas que se sentem distantes de Deus nessa noite, essa palavra é para você. É recomeçar, é retomar a tua vida com Deus. O amor de Deus é tão profundo que Ele move circunstâncias para te trazer a presença dEle, para nos trazer de volta. Deus move coisas que nós não somos capazes de imaginar. Eu fiquei olhando para trás hoje de manhã, lembrando na época da minha conversão. Vocês não imaginam que Deus moveu para a conversão minha, da minha família. Pessoas que Deus usou, circunstâncias que Deus usou. Ele provou sim, não tenha dúvida. Quanto mais enrijecido o coração, maior a prova. Porque quando Deus te coloca como alvo, você não escapa. Não tem como fugir. Se você é alvo da misericórdia, da graça de Deus, você pode espernear, sair para um lado, para o outro, ficar distante um ano, 2 anos, 10 anos. Vai chegar um momento em que Ele vai te colocar num estreito, num caminho que não tem saída, e a gente volta. Eu lembro, o estreito que Deus me colocou, e eu glorifico a Deus por isso, porque a salvação minha e da minha casa veio naquela época, veio em meio a provações. Então não se lamente se você está passando por uma provação, seja de obediência ou de paciência. Depois Abraão foi provado e aprovado, e muito aprovado, a ponto de ele ser chamado pai da fé. Mas ele passou por essas etapas. Ele passou por momentos de queda, de dúvidas, de medo, e é maravilhoso quando Deus visita ele novamente. Cada visitação de Deus para Abraão era uma forma de Deus fortalecer ele até que ele visse claramente toda a promessa cumprida. O filho, a descendência. Pela contagem de anos, ele conheceu os filhos de Isaac e talvez até os netos. É tremendo o que Deus faz. Ele não viu a terra no total, a sua descendência como a areia ou como as estrelas. Não deu tempo. Mas ele, espiritualmente, ele via e acreditava. Deus visita ele novamente. Capítulo 13, do 14 ao 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Para pensar, Deus te visitando e dizendo essas mesmas palavras: ergue os olhos e olha. Tira os teus olhos da limitação das circunstâncias, do problema, do que te aflige. Ergue os olhos e olha. Desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Você sabe por que ocorre tanta briga naquela região da terra de Israel? Porque Israel é descendência de Abraão. E todos os povos ao redor são descendências de Abraão. Israel por parte de Isaac, e todas as nações árabes por parte de Ismael, e mais adiante por parte de Esaú e as misturas que vieram. E até hoje a disputa por aquela terra, mas a palavra diz que ela é dos descendentes, e ela vai permanecer até o milênio de Cristo. Vai ser governado por aquele local. Jerusalém ainda vai ser a capital desse mundo, e um judeu ainda vai governar o mundo, o Messias. Então, amados, não é utopia, é o plano de Deus se cumprindo, é a promessa de Deus se cumprindo. O que aconteceu no passado, e nós cremos, certamente o que está para acontecer, vai acontecer. Vai findar o tempo da graça, vai vir um período de juízo, e vai iniciar um milênio de Cristo, e eu creio literal nessa terra, de um governo perfeito, para provar e para cumprir todas as promessas que eram relacionadas
também a nação de Israel. E o texto continua dizendo: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus visita Abraão novamente, renova na consciência dele a promessa, para que ele se animasse, porque levou um bom tempo. E aí então, no versículo 18 diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, dentro da terra prometida, e levantou ali um altar ao Senhor. Aonde ele parava e se estabelecia, um altar era levantado. Ele retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Nunca saia da presença de Deus. Não deixe que nada te afaste da presença de Deus. Nenhuma riqueza desse mundo é maior do que a presença de Deus. Nenhum relacionamento é maior do que a presença de Deus. Nenhuma ilusão, nada, absolutamente nada é mais precioso que a presença de Deus. Nada, não permita, não saia jamais da presença de Deus. Arrependido de ter saído, ele voltou para o altar. Retornou com a necessidade de acertar a sua vida com Deus e acertou. Se quebrantou novamente na presença do Senhor. Voltou pela estrada da obediência. Essas frases não são minhas, são do reverendo Hernandes. Esse texto eu me baseei no livro dele e eu achei tremenda essa passagem. Voltar pela estrada que Deus estabeleceu, a estrada da obediência. Ele segue a sua jornada. Ele confia agora nas promessas de Deus de uma maneira muito mais profunda. Confiar nas promessas de Deus para nós é crer que a nossa vida está sendo conduzida por Deus. Seja qual for a fase que nós estamos vivendo, o nosso Deus está no controle. A nós cabe manter a obediência, manter o altar, manter a fé, continuar na presença de Deus. E todos os planos do Senhor dessa forma vão se cumprir na nossa vida, como se cumpriram na vida de Abraão. Então o chamado para nós é de recomeço, é de voltar para o altar, é de restabelecer o nosso lugar na presença do nosso Deus. Eu quero convidar o nosso ministério de música e nós vamos orar nesse sentido.